Pronto. Então, sejam P igual a x, y0, um ponto plano cartesiano, M real e R, a reta e R, a reta passando por P, P e coeficiente angular de R igual a M. Eu vou encontrar agora a equação dessa reta, ou seja, a equação satisfeita pelos pontos da reta e somente pelos pontos da reta R, dessa reta R aqui. Então eu vou pegar um ponto genérico do plano cartesiano. Então veja, dado que um ponto de coordenadas U e V pertencente ao R2, há duas possibilidades. Há duas possibilidades sobre esse ponto. Há duas possibilidades somente, e são exclusivas sobre esse ponto. Quais são? Eu vou colocar aqui até de vermelho. O U é diferente do x0, ou U é igual a x0. Essas são, concorda? Já começa daí, só tem duas possibilidades. Dado qualquer ponto de coordenadas U e V no R2, no plano cartesiano, eu só tenho essas duas possibilidades. U é diferente de x0 ou U é igual a y0. Tá? Veja bem, no caso em que U é diferente de x0, o ponto Q é diferente de P. Então, ó, vamos ao primeiro caso. No caso em que U é diferente de x0, você tem o seguinte, tem-se, vou enfatizar, não preciso desse tem-se, mas eu vou colocar para enfatizar. Tem-se, o P é diferente de Q, tá? E portanto, e assim, é uma conclusão, e assim, o ponto Q pertence à reta R, se somente se a reta passando pelos pontos, o ponto Q pertence à reta R, olha a observação aqui, o ponto Q pertence à reta R, se somente se a reta R é igual à reta passando por P e Q. Isso aqui vai denotar para mim a reta que passa por P e Q. Isso aqui tem que ser igual a R. Porque como os dois pontos são distintos, se o Q pertence a R, só há uma reta passando por P e Q. Bom, a reta P e Q tem que ser a reta R. A reta que passa por P e Q tem que ser a reta R, porque a reta R passa por P e Q. Se PQ é igual à reta R, porque P e Q pertencem a R. Então o Q? Tá? Mas essas duas retas passam por P. Então elas são iguais se somente se elas têm o mesmo coeficiente angular. Mas quem é o coeficiente angular da reta PQ? Quem é? É V menos Y0 dividido por U menos X0. E quem é o coeficiente angular de R? É M. Mas isso acontece
se e somente se entendo esse salto daqui para cá, ó. Essas duas retas passam por P. Se elas são iguais, elas têm o mesmo coeficiente angular. Se elas têm o mesmo coeficiente angular, como as duas passam por P, elas são iguais. Tá? Então vale a equivalência. Mas isso é verdade se somente se V menos Y0 é igual a M vezes U menos X0. Mas isso é verdade se somente se P pertence a um conjunto S-zão, onde S-zão é o conjunto solução, é o conjunto solução da equação em duas variáveis, que é a equação y menos y0 igual a m vezes x menos x0, onde x, y, z são constantes, são as constantes dadas aqui, que são as coordenadas do ponto, e m é um número real. Então eu tenho essa equação, tá? Essa equação é a equação em duas incógnitas, em x e em y. Então, o par ordenado que satisfaz essa equação monta um ponto que está na reta. Um ponto que está na reta, o par ordenado que o define satisfaz essa equação. Pensando no x como a primeira coordenada, o y como a segunda coordenada. Tá? Então, se Q é ponto do plano e U é diferente de x0, o Q pertence à reta se somente se satisfaz essa equação. E o outro caso? No caso em que o U é igual a x0, tá? No caso em que U é igual a x0, tem-se o que pertence à reta R, se somente se, observe, ó, se somente se o V é igual ao Y0. Por quê? Ó? Se o V é igual a Y0, o ponto Q é o ponto P. Como o ponto P está na R, beleza. E se o Q pertence a R, por que o V tem que ser igual a Y0? Porque se o V for diferente do Y0, o ponto Q é tal que a reta PQ é uma reta vertical. Porque, entendido? Ó, se o V for diferente do Y0, o ponto Q tem a mesma, o ponto Q é diferente de P, mas ele tem a mesma abscissa de P. Então a reta PQ é uma reta vertical. Então se é uma reta vertical, o Q não pode pertencer a R, porque a R não é uma reta vertical. Tá? Então, ó, se o Q pertence a R, o V é Y0. Tá? Se o V... Hã? Como é? Não pode existir uma... Ué, não pode ser uma reta vertical, por causa que eu estou dizendo no início que tem coeficiente. Tem coeficiente angular, tem coeficiente angular. Tá? Então, se V é Y0, o ponto Q é o P. É trivial isso aqui. Então, está na reta. E se está na reta, o V tem que ser igual a Y0. Porque se o V fosse diferente de Y0, o ponto Q não poderia estar na reta. Porque aí o ponto Q seria diferente de P e a reta PQ seria uma reta vertical. Mas como é que é vertical? Se ela tem coeficiente angular, a reta R. Então você tem isso aqui. Mas isso aqui ocorre se somente se
V menos Y0 é zero. Mas é se, somente se, V menos Y0 é o M vezes U menos X0. Porque eu estou nessa situação. Que é também, se, somente se, o ponto Q, o P, aqui não é P não, desculpe, viu? Aqui é Q, ó. Q pertence a R, se somente se Q pertence a S, onde S é o conjunto de solução, né? É o Q, ó. As coordenadas de Q. As coordenadas de Q satisfazem essa equação. Então, Q pertence ao conjunto de solução dessa equação. E aqui é se, somente se, Q, mesma coisa, Q pertence a S, onde S é o conjunto solução da equação. Que equação? Y menos Y0 igual a M vezes X menos X0. Ou seja, o ponto, dado esse ponto, e esse número é M, e a reta R passando por esse ponto com coeficiente angular M, um ponto de coordenadas U e V pertence à reta R, se somente se as suas coordenadas satisfazem esta equação, substituindo x por U e y por V. Então, isso é a equação de quem? Da reta R passando pelo ponto x0, y0 com o coeficiente angular igual a M. Ou seja, essa reta R, a reta R dada aí, é esse conjunto. Assim, quem é R? Que R, a reta passando pelo ponto x0, y0 com coeficiente angular M. Preste atenção, ó. Q pertence a R, se somente se Q pertence a S. Q pertence a R, se somente se Q pertence a S. Onde S é o conjunto de solução da equação. Então, R é, por propriedade, o conjunto formado por cada par XY do R2, tal que Y menos Y0 é igual a M vezes X menos X0. Beleza. Tá? Por isso é que essa equação é a equação da reta passando pelo ponto x0, y0 com coeficiente angular igual a M. E aí, você agora responde bem rápido. Seguinte, isso é, olha, eu gasto um tempo explicando isso, porque eu percebo que tem gente que não tem esse tipo de conhecimento quando chega aqui, e reta é uma coisa central no cálculo. Derivada tem a ver com reta, tá? Reta tangente ao gráfico de uma função. Isso é fundamental. Você ter um conhecimento detalhado da reta e das de suas propriedades, né? De suas coisas intrínsecas. Então veja, pergunta, qual a equação? Está gravando aqui, Cristiano? Tá gravando? Qual a equação? Deixa eu pegar um. Qual a equação da reta R passando pelos pontos, tá? Menos 2, 1 e 3 menos 4. Então, tens, primeiro, quem é o coeficiente angular de R? A reta R passa por esses dois pontos. Então eu tenho o seu coeficiente angular, usando esses dois pontos. É quem? É menos 4 mais 2, né? Fica menos 4 menos 2. Desculpa.
Menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1 sobre 4? 3 mais 2. Então fica menos 5 sobre 5. Dá 4 menos 1. Tá? Então, daí R tem equação. Que equação? Aí você escolhe qualquer um dos pontos. Escolhe esse ponto para ser o x0, y0, para ser o ponto P. Então, como é a equação? Como é? É y menos 1 igual a quê? A menos 1 vezes x menos x0. X menos 2. Dá x menos 2. Ou seja, é y menos 1 igual a quê? Aqui fica x mais 2, né? Então fica menos x menos 2. O que dá o quê? É y igual a menos x menos... Pronto. Veja que os dois pontos satisfazem, porque quando o x é 3, menos 4, né? E quando o x é menos 2, menos 1 dá 1. Então, beleza. Vamos a alguns exercícios. Primeiro, os exercícios de fatoração. Para os exercícios de fatoração, da lista que eu passei, por exemplo, fatore, tá? Fatore as funções polinomiais abaixo. Quer dizer, fatore as funções polinomiais, leia-se, fatore as expressões que dão as funções polinomiais. Quanto tempo?